pessoal, então um breve videozinho explicando como é que funciona a minha avaliação. Para quem já passou por minha avaliação vai se identificar, eu faço exatamente assim. Pacientes de fora, eu costumo fazer uma pré-avaliação online com fotos e vídeos. Então eu tenho um protocolozinho que eu encaminho por e-mail, pelo WhatsApp, o paciente manda as fotos, manda vídeos. Em alguns casos eu peço um raio-x panorâmico também. E o paciente que vem pessoalmente aqui, eu faço uma avaliação bucal. Em alguns casos eu peço um raio-x panorâmico também, que eu faço aqui na clínica. Mas que eu gosto sempre de explicar para ele que geralmente meus pacientes, como hoje meu carro-chefe é faceta de resina, geralmente meus pacientes vêm buscando faceta de resina. Então eu gosto sempre de explicar algumas vantagens e desvantagens, tanto da faceta de resina quanto da porcelana. Então eu gosto sempre de começar a conversa já falando, ou no final da consulta, falando a diferença, as básicas diferenças rapidamente. Eu gosto de uma breve explanação sobre as facetas de porcelana e uma breve explanação sobre as facetas de resina, falando das vantagens e desvantagens. É o que eu vou comentar com vocês agora. Então assim, faceta de porcelana. Vocês veem os atores, cantores, jogadores de futebol, aqueles dentes tudo branco, a maioria deles utilizam a porcelana. Vantagem da porcelana, a maior vantagem, as maiores vantagens da porcelana é estabilidade de cor e ela não requer tanto uma manutenção. Resumindo, por exemplo, o paciente fez uma cor hoje, daqui a 5, 10, 15 anos, a cor vai estar praticamente a mesma cor, então ela não altera a cor ou altera muito, muito pouco. Outra vantagem também é que não requer uma manutenção, ou seja, o paciente não precisa ir, sei lá, cada 6 meses ou uma vez por ano fazer polimento na porcelana. Porém, lógico, ele tem que voltar no dentista para fazer uma limpeza geral, ver se está tudo certo, porque a porcelana é um excelente material, mas também, como a gente já conversou, não é para sempre. Pode dar algum problema e depois de 10, 15, 20 anos, provavelmente algumas porcelanas vão dar problema, até mesmo todas vão ter que ser trocadas, então não é para sempre também. Então essa é a maior vantagem da porcelana, que não requer manutenção e a estabilidade de cor é maior também. Outra vantagem, ela é mais resistente, então ela é bem mais resistente que a resina, então a tendência de quebrar é um pouquinho menor, mas se acontecer de quebrar, em alguns casos não tem muito o que fazer, tem que repor, tem que trocar toda a porcelana. Então vamos lá, agora algumas desvantagens da porcelana. Eu gosto sempre de deixar bem claro o paciente também que opta por porcelana. A maior desvantagem de todas é que requer um desgaste nos dentes. Mesmo que hoje em dia vê os profissionais falando, é um desgaste minimamente invasivo, mas é um desgaste, ou seja, é um esmalte do dente saudável que a gente está removendo que nunca mais vai voltar. Resumindo, vai precisar fazer um desgaste. Em alguns pacientes que já têm um pouquinho de sensibilidade, pode dar mais sensibilidade também. E em determinados casos, como já aconteceu comigo, de ter que fazer tratamento de canal em um dente, porque o paciente começou a ter muita sensibilidade. Então essa outra desvantagem, tem que fazer um leve desgaste nos dentes para fazer o encaixe da porcelana. Outra desvantagem também é o preço. Geralmente a porcelana é bem mais caro. Hoje tem alguns dentistas no Brasil que cobram praticamente o mesmo valor, mas pelo menos eu aqui, 99% dos dentistas, a porcelana se torna muito mais cara porque envolve um laboratório. Não é um trabalho feito na hora pelo dentista como a resina, é um trabalho feito no laboratório, pelo laboratório. Então por isso se torna um pouco mais caro também, tá? Então, desvantagem, tem que desgastar os dentes, é um pouco mais caro. Outra desvantagem, se acontecer de quebrar um pedacinho, pode acontecer, em alguns casos não tem como fazer reparo, tem que arrancar toda a porcelana e fazer de novo, tá? Outra desvantagem também da porcelana depois do paciente escolher a cor, formato, lógico, o que a gente faz primeiro? A gente chama de mock-up, que é o que a gente pega, molda o paciente, conversa bastante com o paciente para entender a questão de formato, cor que ele deseja. A gente manda o laboratório fazer como se fosse um test drive. A gente faz esse test drive no paciente, ele vai na frente do espelho, sorri, pode até ficar 1, 2 dias com esse test drive na boca para ir para casa, mostrar para os amigos. E daí o paciente retorna, a gente faz alguns ajustes e daí é baseado nesses ajustes que a gente manda o laboratório fazer a porcelana definitiva. E quando vem a porcelana, a gente encaixa na boca do paciente, pede o paciente na frente do espelho, ele vai sorrir, morder, ver se está tudo certo, se gostou da cor, do formato, enfim, se ele está satisfeito com o que foi feito em porcelana. O paciente dando ok, a gente cimenta os dentes, a porcelana no paciente e ele vai para casa.
Se por acaso passar um tempo, que já aconteceu também, que acontece bastante quando eu faço resina, que eu sempre gosto de deixar um pouquinho maior para esse paciente vai se acostumar. Se acontecer do paciente depois de algum tempo, meses ou anos, não gostar de alguma coisa, se for alguma coisa para desgastar, arredondar uma pontinha, a gente até consegue, mas algumas questões de formato ou de tamanho, se o paciente por acaso daqui a um tempo quiser um pouquinho maior, não tem muito o que fazer. Então não tem essa versatilidade de poder ir alterando para maior. Agora vamos falar um pouquinho das facetas de resina, que hoje é meu carro-chefe. Vocês vão entender porque eu gosto tanto de trabalhar com resina, mas não é também as mil maravilhas, tem suas desvantagens também. Eu gosto de deixar isso bem claro com meus pacientes. Então eu gosto sempre de ter essa conversa bem franca com o paciente para ele entender que tem muitas vantagens a porcelana, como tem muitas vantagens a resina, mas também tem muitas desvantagens a porcelana e algumas desvantagens da resina também. Então vamos lá, as principais vantagens da resina, que é os principais motivos que eu gosto de trabalhar tanto com faceta de resina. Principal de todo, principal não, mas é uma das principais, na maioria dos casos não requer um desgaste nos dentes, ou seja, eu não preciso fazer aquele desgaste em todos os dentes para poder fazer o encaixe da resina como é feito na porcelana. Então essa é uma grande vantagem. Se algum dia o paciente resolver, sei lá, daqui a 3, 4, 5, 10 anos quiser remover a resina, a gente tem hoje em dia brocas e materiais especiais, a gente consegue remover, vai estar o dente do paciente intacto. Então, se por algum motivo o paciente quiser remover, a gente consegue remover. Outra grande vantagem é o paciente juntamente comigo vai decidindo toda a parte do sorriso dele, como é que eu particularmente faço. Antes de começar a fazer as facetas, eu converso bastante com o paciente, tiro algumas fotos, explico alguns detalhes. Todo dia de manhã eu faço um caso de faceta, então o paciente senta na cadeira geralmente 15 para as 8, às 8 horas, até umas 11, 15 mais ou menos eu já vou ter deixado todo o formato, tamanho e cor que a gente combinou. Daí eu paro de fazer, eu saio até do consultório nesse momento, deixo o paciente bem à vontade, uns 5 até 15 minutos. Ele vai pegar o espelhinho, vai ficar se olhando no espelho, vai tirar algumas fotos, algumas selfies. Se algum parente quiser vir junto, pode vir junto também para dar uma opinião. Então eu deixo o paciente à vontade uns 10, 15 minutos para ver o que ele achou do novo sorriso dele. Lógico, o impacto visual assim é muito grande no começo, então ele estranha um pouquinho. E daí depois desses 10, 15 minutos eu retorno e pergunto, e aí, o que achou? Geralmente o paciente tem algum ajustezinho ou outro para fazer, por exemplo, ai doutor, tô achando muito comprido. Volta ali na cadeira, senta, eu já diminuo. Ai doutor, tô achando muito quadradinho os dentes, senta ali, eu arredondo um pouquinho mais. Ai doutor, eu acho que dá pra gente aumentar, meu sonho é sempre ter os caninos um pouquinho mais pontudinhos. Senta na cadeira, eu faço todos os ajustes que o paciente quiser. Resumindo assim, o paciente vai decidir todo o sorriso, enquanto não tiver exatamente quando ele quiser, eu não paro de fazer. Mesmo assim, já adianto para todos os meus pacientes que no começo é muito estranho, o impacto visual assim é muito grande. Quem me acompanha vê que às vezes eu faço alguns casos que muda assim completamente o sorriso do paciente, então o paciente estranha muito no começo. Por isso que além desses ajustezinhos que eu faço no dia, o paciente vai para casa. Eu marco um retorno aqui geralmente de 30 a 40 dias, então ele vai ter 30 a 40 dias para se olhar no espelho, tirar foto, mostrar para os amigos, mostrar para os parentes, enfim, tentar se acostumar ou não com o novo sorriso. O que ele não se acostumar, ele vai voltar no consultório depois de 40 dias e eu ainda vou fazer as alterações. Por exemplo, o paciente voltou depois de 40 dias, ai doutor, tentei me acostumar, mas não me acostumei, estou achando o dente muito comprido ainda. Ele vai sentar ali, eu vou diminuir. Ai doutor, passou esse tempo todo, tentei me acompanhar, tentei me adaptar, mas não me adaptei, estou achando eles muito quadradinhos assim, eu queria que se passasse um pouquinho mais eles. Senta ali, eu diminuo. Ai doutor, eu acho que poderia ser um pouquinho maior os dois da frente, eu acho mais bonito quando o paciente tem os dois da frente, os dois dentinhos da frente um pouquinho mais comprido. Ele vai sentar ali, eu vou arrumar. Resumindo, essa é uma excelente vantagem, que o paciente vai decidir toda a parte do sorriso dele, do que ele não estiver satisfeito, eu vou arrumando até ele ficar 100% satisfeito. Então essa é outra grande vantagem da resina também. Vamos lá, próxima vantagem.
É bem mais rápido para fazer do que a porcelana, então eu faço 10 dentes em torno de 3 horas e meia, 4 horas e meia, então o paciente senta, é tudo em sessão única, já sai daqui com os dentes prontos. Diferente da porcelana, a gente tem que fazer o preparo no dente, fazer um mock-up, mandar para o laboratório, voltar, fazer ajuste, volta para o laboratório, e esse vai e volta às vezes demora, em horas talvez dá a mesma quantidade, mas em dias às vezes demora até mais de 30 dias até fazer todos os ajustes que o paciente está satisfeito para a gente poder fazer essa cimentação. Então, resina é bem mais rápido para fazer e é feito em sessão única. Outra vantagem, se por acaso acontecer de lascar, quebrar, acontecer qualquer probleminha, desgastar com o tempo, a gente consegue fazer o reparo também, diferente da porcelana, como a gente já conversou. A resina a gente consegue fazer um reparo que é bem rapidinho para fazer também. Então, se acontecer de lascar ou quebrar, o paciente só retorna aqui, rapidamente eu consigo fazer um reparo. Como pode ser feito com a porcelana, com a resina também a gente pode fazer como se fosse um test drive. Eu tenho muitos pacientes que estão sempre naquela dúvida: ai, doutor, será que eu vou me acostumar? Será que eu vou gostar? Eu não consigo me ver, não consigo entender como é que vai ficar o meu sorriso. Eu estou com medo de fazer e não vou me acostumar. Então, os pacientes também têm essa dúvida. Eu marco uma consulta, deixo 1h30 mais ou menos. Eu faço rapidamente, assim, geralmente 10 facetas, com material mais simples e não dou tanto acabamento. Então, em 1h30 eu consigo fazer como se fosse um test drive, sem colar no dente dele. Eu só realmente coloco por cima, dou um breve polimento, com o tamanho mais ou menos que ele deseja, e ele pode ficar até um dia com essas facetas falsas, para ver se ele vai se acostumar, vai para casa, tira umas fotos, tira mais selfie, mostra para a família, para o namorado, enfim, para ver se vai se acostumar ou não. Então dá para fazer um test drive também. Outra vantagem, em alguns casos a gente consegue evitar o uso de aparelho ortodôntico. Lógico, os pacientes têm a mordida encaixada, tudo certinho. A gente consegue fazer alguns reparos com a faceta de resina sem a necessidade de usar aparelho. Por exemplo, às vezes o paciente tem aqueles diastema, né, que é os espacinhos entre os dentes. Ele não quer botar um aparelho, ficar, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos com o aparelho, só para fechar esse espacinho. Então, quando a gente faz faceta, a gente consegue corrigir isso também. Mesma coisa quando o paciente tem, às vezes, um dentinho só que é um pouquinho giradinho para o lado. Então, essas pequenas correções a gente consegue fazer com a resina para deixar tudo mais harmônico. Lógico que em alguns casos, quando o dentinho é um pouquinho giradinho, eu tenho que fazer alguns ajustes, alguns desgastes no dente natural do paciente, para conseguir também entregar um trabalho esteticamente bonito e harmônico também para o paciente. Mas, em alguns casos, realmente a gente consegue evitar o uso de aparelho ortodôntico. Mas também, em muitos casos, eu já neguei tratamento, já neguei de fazer faceta de resina sem o paciente antes passar por um tratamento ortodôntico. O custo então para fazer resina é menor que fazer porcelana, como não envolve laboratório, custos de laboratório, é tudo feito no dia, tudo feito pelo próprio dentista, então se torna mais barato também fazer faceta de resina. Mas, lógico, o paciente vai ter um custo inicial das facetas de resina e depois, quando for fazer as manutenções para dar o polimento, ele vai ter os custos das manutenções, que é a cada 6 meses. O paciente tem medo de anestesia e medo de sentir dor, em 99% dos casos não tem necessidade de fazer anestesia e também não tem nenhuma dor. O maior incômodo que tem é quando eu preciso botar um fiozinho na gengiva para afastar um pouquinho a gengiva, para conseguir fazer a faceta bem encaixada na gengiva. Esse é o maior incômodo, mas 99% dos pacientes não precisa anestesiar e não sente dor.
Outra grande vantagem da resina, que acontece bastante aqui no consultório, às vezes o paciente já tem um implante em um dente, às vezes tem uma coroazinha de porcelana, algum outro trabalho em cima dos dentes naturais ou até mesmo implante, a gente consegue fazer a resina por cima desse material, de porcelana ou de outra resina. Então essa é outra grande vantagem também. Hoje tem materiais específicos que a gente faz para fazer essa colagem da resina em cima de porcelana, de acrílico ou de outros materiais também. Então não requer trocar o trabalho todo do paciente, a gente consegue fazer por cima. Outra vantagem também é ter muitos pacientes que vêm com sensibilidade nos dentes, aquela raizinha exposta, quando passa a escova ou bate gelado, dá sensibilidade. Quando a gente faz as facetas, então a gente cobre essa raizinha que está exposta. Então, em muitos casos, o paciente relata que melhorou bastante, ou até mesmo eliminou toda a sensibilidade, porque a resina vai estar protegendo a raizinha exposta. Agora vamos a algumas desvantagens, que a resina é um excelente material, mas também não é um material perfeito. Então, as principais desvantagens ou limitações da faceta de resina são: diferentemente das porcelanas, a resina requer uma manutenção, ou seja, o paciente fez hoje as facetas e enquanto ele tiver faceta, o correto para durar, para ter estabilidade maior de cor e de brilho, é geralmente a cada 6 meses voltar no dentista, fazer uma limpeza de todos os dentes e dar um polimento nela. Então uma das desvantagens é que ela requer uma manutenção. Outra desvantagem também é que ela vai alterar de cor. Isso até hoje em dia tem dentistas falando em película para faceta, para resina, que não vai alterar a cor. Até hoje eu não vi nenhum estudo, nada realmente concreto que realmente funcione para não deixar pigmentar as resinas. Até porque, se você fizer uma breve pesquisa no Google, vai ver que a resina, independente se o paciente toma algum tipo de pigmento, a própria resina, intrinsecamente, dentro dela, a descomposição dela vai alterando conforme passa o tempo. E mesmo se não bater nada de pigmento, ela vai alterar a cor, tá? Resumindo, se eu fizer uma facetinha hoje e guardar na minha gaveta, daqui a 2 anos pegar ela, já alterou de cor, mesmo sem ter tocado pigmento. Então, uma das desvantagens da resina é que ela vai alterando de cor. Lógico, hoje a gente usa materiais de excelente qualidade, faz um polimento também excelente, então isso prolonga mais a vida útil da faceta e da cor, mas vai alterar a cor. Até tem muitos pacientes que falam: doutor, eu não tomo café, não tomo chá, não como chocolate, sou vegetariano, não boto nada de pigmento na minha boca. Vai amarelar os dentes? Vai amarelar as facetas? Vai demorar um pouquinho mais, mas vai amarelar. Mas eu dou sempre quando eu acabo de fazer as facetas, dou uma explicação sobre higiene e sobre as manutenções, que isso vai prolongar bastante a cor das facetas. Como qualquer outro trabalho colocado na boca do paciente, ela requer uma manutenção muito maior do que realmente só quando o paciente tem os dentes. Por quê? Porque é um material que é colocado nos dentes, a nossa boca é cheia de sujeira, é cheia de bactérias, todo dia entra um monte de pigmento, um monte de sujeira, um monte de bactéria, e a faceta, tanto de porcelana quanto de resina, é um material que a gente coloca por cima dos dentes. Então sempre vai ter um local onde vai ser a emenda, né, entre o dente e a resina, que ali pode realmente parar um pouquinho mais de alimento, pode dar uma infiltração se não cuidar, se não higienizar e se não fizer as manutenções corretamente. Então, o paciente que não tem uma boa higiene já não é nem indicado fazer nenhum tipo de trabalho de resina ou de porcelana, e quando faz tem que melhorar mais, tem que passar o fio dental e tem que voltar no dentista regularmente para ver se está tudo ok. Ele
pacientes também que tem o costume de roer caneta, roer unha ou morder alguns alimentos muito duros, abrir garrafa com o dente. Também não é aconselhável fazer isso porque dente normal pode quebrar, porcelana pode quebrar e a resina pode quebrar também. Então tem que ter um certo cuidado com alimentos ou para a função de ficar mordendo alguma coisa mais dura que pode desgastar ou pode quebrar. Outra questão é paciente que tem bruxismo, que é aquele ato de ranger os dentes. Alguns casos também não é aconselhado fazer resina. Alguns casos também o que a gente faz um levante de mordida, isso é uma questão mais técnica, mas a gente levanta os dentes posteriores para quando ele morder sobrar mais espaço para poder fazer as resinas também. Mas tem um percentual de pacientes que tem bruxismo também que não é aconselhado fazer resina e sim um outro tipo de trabalho. Mas eu acredito que eu acho que uns 95% dos meus casos, o paciente tem bruxismo, eu consigo reabilitar, eu consigo fazer facetas e algum percentual desses que eu faço, o que eu indico é o uso de uma plaquinha noturna, porque geralmente o paciente tem o bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, faz isso durante a noite, então a gente confecciona uma plaquinha, ele usa todo dia à noite, elimina qualquer risco de fraturar. Resumindo, resina e porcelana são excelentes materiais. Ambos têm suas vantagens e desvantagens, então cada paciente tem indicação melhor para um tipo de material ou até mesmo para ambos, ok? Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição.